Olá, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui no nosso segundo vídeo, onde nós estamos lendo o livro A Vitória da Igreja na Crise Final. Nós já tivemos o primeiro vídeo, se você não assistiu, volte no primeiro vídeo, que é a introdução, porque esse é o segundo vídeo onde nós iremos ler o primeiro capítulo desse maravilhoso livro. Vamos lá? O título desse capítulo é Visão panorâmica de acontecimentos futuros. O povo adventista tem na Bíblia e no espírito de profecia um relato inspirado de todos os acontecimentos importantes do futuro, um itinerário divino de sua viagem até a cidade de Deus. Embora ignoremos muito dos pormenores, os fatos básicos desta emocionante viagem que estamos empenhados acha-se claramente explicados e podemos vê-los numa cena panorâmica, ou seja, nós temos à disposição a Bíblia, então nós conseguimos olhar de cima tudo o que está acontecendo, né? Já havia sido predito pela Bíblia e nós já sabemos o que vai acontecer, né? Quais são os primeiros passos, né? Inclusive a volta de Cristo. Lógico, nós não sabemos o dia, mas nós temos os sinais, como a própria Bíblia diz, né? Assim como a mulher, quando está para dar à luz, ela sente as dores de parto, é, quando estiver próximo da volta de Jesus, nós saberemos pelos sinais, né? Que se aproxima, que são as dores de parto, né? Que são os sinais que Jesus nos deixou na sua palavra. Muito bem. Olha que interessante essa pergunta aqui, ó. Por que a gente tem que se preocupar com o negativo? Em que sentido? Alguém poderia perguntar assim: por que a gente se preocupa, né? Ou vai estar gastando energia se preocupando com esses acontecimentos, com essas cenas dramáticas, né? Porque é isso que constitui, né, esse espectro, esse aspecto, né? Porque de certa forma ele é negativo, ele é desanimador, né? Em certo sentido, obviamente. E daí o mesmo questionamento leva a outro, né? Não é melhor a gente estar mais familiarizado com o estudo das facetas positivas da nossa luta, né, entre o bem e o mal e gozar dos bons tempos, dos dias de sol, né, em que Deus nos está concedendo, mantendo sempre uma atitude alegre? Bom, antes de tudo, mencionemos que o conhecimento futuro, de acordo com a profecia bíblica e os escritos de Ellen White, eles não impedem que um verdadeiro cristão tenha uma atitude sempre alegre. E aqui o autor nos dá duas razões para isso. Primeiro, porque Deus ele nunca revela as provas futuras e as tribulações que estão por vir sem conceder o que? A bendita segurança de sua companhia, que é sempre presente. E em segundo lugar, o estudo desses acontecimentos ele fortalece a fé e a confiança de que o Filho de Deus tem um pai amante e um verdadeiro irmão mais velho, que recorreu ao caminho da dor antes de nós e nos assegurou: olha, eu vou estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos, né? Até a consumação dos séculos, de acordo com Mateus 28, verso 20. Nada agrada mais a Satanás. Preste atenção nesse parágrafo. Se você puder até pausar o seu vídeo e ler com calma, é muito importante. Olha, nada agrada mais a Satanás do que o raciocínio enganoso e a falsa confiança que resulta de uma ignorância supina e voluntária. O que o diabo deseja? Ele deseja que a gente realmente assuma uma atitude descuidada, desleixada, que a gente feche os olhos à sua estratégia, a estratégia que ele emprega para causar justamente destruição espiritual nos filhos de Deus. Essa é a ideia dele. Em toda guerra, se você analisar bem, em toda guerra, um dos fatos mais importantes é conhecer o quê? Os planos do inimigo, explorar a sua capacidade, o seu poder e familiarizar-se com as armadilhas e os enganos, né, que o inimigo emprega. E também com as surpresas desagradáveis que ocasiona. Inclusive, né, partindo desse ponto de vista, esta é a razão porque não somente em tempo de guerra, mas também em tempo de paz, os exércitos e os estados têm seus espias, seus serviços de inteligência e reúnem o máximo de informação, né? Informações valiosas para descobrir aí os planos do inimigo.
Então, vamos voltar para a nossa guerra espiritual, a nossa luta, nossa guerra cristã. O que diz Efésios 6, verso 12? Que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E visto que essas potências espirituais maléficas são superiores a nós, frágeis seres humanos, porque é isso que nós somos, nós necessitamos desesperadamente usar o quê? Toda a armadura de Deus e estar perfeitamente familiarizados com toda a estratégia desse inimigo poderoso, forte e enganoso, né? Porque olhando para nós, ele é muito mais poderoso do que nós, né? Somente desta maneira nós podemos evitar a derrota e resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. A serva do Senhor escreveu, olha o que Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, página 677. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras. O que é diligente? Uma pessoa esforçada, uma pessoa que busca e que receber o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o tempo de prova. Todo mundo vai passar pelo tempo de prova. Pela cirandagem da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Não tem aquele ditado que diz que o parafuso a gente sabe que é bom na hora do aperto, que é ali que você sabe qual que é o de boa qualidade, o que vai até o fim, né, e não espana, né? Então, muito cristão, ele é um pseudo-cristão, né? Ele é um professo cristão, mas na hora da crise, do aperto, da tentação ali, ele espana, né? Ele realmente não se mantém firme, forte. E continuando aqui a leitura, né, do texto, acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não vem a ceder à evidência de seus sentidos? Apegar-se-á nesta crise à Bíblia só? É uma pergunta importante aqui para a gente refletir, né? Será que vão se apegar à Bíblia, às suas promessas, ao que ela diz? Atitude de alerta espiritual. Essa deve ser a nossa atitude. Olha o que diz o texto. Vemos quão importante é que tenhamos uma atitude de alerta espiritual, recordando quão poderoso e quão astuto é nosso inimigo nessa luta diária em que nos vemos empenhados. A hora em que vivemos requer um estudo dos meios e planos do inimigo, uma série de consideração das maravilhosas provisões de Deus, uma decidida ação para usar toda a armadura cristã, empregando os diferentes meios de graça que o Senhor põe, né, em nossas mãos para impedir o engano e a derrota. Essas palavras, escritas faz anos, são muito relevantes em nosso tempo e descrevem o espírito que prevalece hoje em dia e que segue a visão espiritual de milhares de membros descuidados. Olha o que diz o livro Atos dos Apóstolos, página 260. Muitos há no mundo hoje que fecham os olhos às evidências dadas por Cristo para advertir os homens sobre sua vinda. Buscam aquietar toda a apreensão, ao mesmo tempo em que os sinais do fim se cumprem rapidamente e o mundo se apressa em direção ao tempo em que o Filho do Homem se revelará nas nuvens do céu. A sonolência de Laodiceia se apodera de muitas mentes e as submerge numa enganosa atitude de complacência, tornando-as indiferentes ao que está ocorrendo ao seu redor. O espírito de Laodiceia, eu falei no vídeo anterior, no vídeo introdutório, é o espírito de uma igreja morna, né? A sétima igreja do Apocalipse, ela tem essa característica ali no capítulo 3. Uma igreja morna, uma igreja, né, que está ali adormecida, está em letargia espiritual. Então, ela não está atenta ao que está acontecendo à sua volta. Olha o que diz aqui o livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 330 e 331. Está se desvanecendo a fé na próxima vinda de Cristo. Meu Senhor tarde virá. Não se diz apenas no coração, mas exprime-se também em palavras e ainda mais decididamente nas obras. A insensatez
neste tempo de espera, está embotando os sentidos do povo de Deus quanto aos sinais dos tempos. A terrível iniquidade que predomina requer a máxima diligência e o testemunho vivo, a fim de manter o pecado excluído da igreja. A fé tem estado a decrescer assustadoramente. Assustadoramente. Só mediante o exercício pode ela aumentar. Olha só, né? A fé está decrescendo. Ao invés de estar em ascendência, ela está em descendência, está indo para baixo, né? E aqui diz que só podemos aumentar a fé o quê? Exercitando ela. Eu costumo dizer aqui, quem ouve minhas pregações, as minhas ovelhas, elas ouvem muito eu falar isso, né? Que a fé é como um músculo. Eu visualizo a fé como um músculo, porque você só desenvolve o músculo se você exercitá-lo, né? Senão ele vai continuar sempre ali fraquinho. Tanto as escrituras como os testemunhos ensinam que esta negligência espiritual não é apenas perigosa, mas também pecaminosa. Veja só, não é apenas perigoso eu perder a minha salvação, mas eu constitui até em pecado eu negligenciar, né, aquilo que eu deveria estar praticando como servo de Deus. Particularmente, Paulo ensina ser pecaminoso mostrar-se indiferente aos sinais que devem preceder a segunda vinda de Cristo. Aos culpados dessa negligência chama ele com estas palavras: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Forte, hein? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 4 ao 6. E também Atos dos Apóstolos, página 260 e 261. 5 acontecimentos que ocorrem na igreja. Preste atenção a esses 5 acontecimentos. São cinco os grandes sinais, os grandes acontecimentos que ocorrerão no panorama da igreja e que afetarão profundamente a seus membros, a todos os filhos de Deus. São eles: a sacudidura, a reforma, o selamento, a chuva serôdia e a terminação da obra de Deus. Todos eles terminarão no fim do tempo de graça e desenvolver-se-ão em forma mais ou menos simultânea. Todos se acham intimamente relacionados e têm uma repercussão mútua. Durante o tempo da sacudidura, alguns membros se afastarão do redil, abandonarão a igreja, enquanto outros se firmarão na verdade. Veja, uns vão abandonar a fé e outros vão se firmar na fé. Alguns participarão do movimento de reforma que, de uma maneira silenciosa, estará ocorrendo, ao passo que outros, navegando na correnteza do mundanismo e aderindo a hábitos e desejos pecaminosos, impureza, egoísmo, orgulho, luta pela supremacia, perderão a áurea oportunidade que Deus lhes concede de mudar suas vidas, purificar suas almas por meio da gratuita justiça imputada de Cristo, né? A justiça acreditada por Deus a nós, né? E receber o manto precioso da justiça comunicada pela fé e por uma entrega diária. Seu caráter será desta maneira transformado de acordo com o supremo exemplo de Jesus. Assim, enquanto alguns plenamente limpos pelo sangue do Cordeiro, crescendo em espiritualidade dia após dia, estarão recebendo o selo de Deus. Outros não pagarão o preço requerido e no devido tempo receberão o sinal da besta. De igual maneira, o derramamento de Espírito ou do Espírito de Deus durante a chuva serôdia encontrará alguns plenamente preparados e mediante o poder do Espírito Santo e a vida convincente daqueles que estão plenamente convertidos e batizados pelo Espírito. Milhares aceitarão a verdade num pequeno espaço de tempo e a tarefa evangelística da igreja terminará em um resplendor de glória. A profecia de Apocalipse 18, verso 1 se cumprirá em pouco tempo, pois tudo isto ocorrerá antes do fim do tempo de graça. Estes 5 acontecimentos
cessarão abruptamente na hora em que terminar o juízo investigativo e começar o tempo de angústia. Às vezes, consideramos o processo da sacudidura como um acontecimento que está bem no futuro. Entretanto, estamos vivendo nesse tempo agora mesmo. Volta aí essa leitura, entendeu? A gente pensa que a sacudidura está lá na frente. Não, mas já estamos vivendo ela. Já estamos vivendo. A Pena Inspirada escreveu faz muitos anos. Olha o que Ellen White diz no livro Testemunhos, volume 1, página 429. Vi que nos achamos no tempo da sacudidura. Satanás está trabalhando com todo o seu poder para arrebatar as almas das mãos de Cristo e fazer com que ofendam o Filho de Deus. E há séculos o profeta predisse, Ezequiel 38:19, naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Se bem que a perseguição e os falsos ensinos serão responsáveis pela perdição de muitas almas preciosas, a principal razão pela qual muitos serão peneirados e afastados do povo de Deus é a sua reação negativa para com a mensagem dirigida a Laodiceia. Qual que é o significado da sacudidura? As seguintes palavras da serva do Senhor têm um significado especial para nós. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Referência, Primeiros Escritos, página 270. Se o membro de Laodiceia aceitar este veredito da parte daquele que conhece suas obras e vossa condição mais do que nós mesmos, se humildemente a perceber-se de sua desesperada situação espiritual e arrepender-se e buscar perdão, se aceitar o ouro do céu, que é a fé e o amor, os frutos do Espírito, para que se torne rico, Deus mudará completamente sua condição. Se procurar alcançar o alvacentro manto da justiça de Cristo, e seu caráter não continuará nu. Maravilhoso isso, né? Se com afã, com desejo, com vontade, procurar obter o colírio do Espírito Santo para ungir seus olhos, de maneira que não continue cego, sob pena de não poder ver o pecado sob qualquer disfarce, estará passando triunfantemente pelo processo da sacudidura. Ou seja, ele vai passar pela sacudidura, mas será vitorioso, triunfante. Está de fato formando um caráter que lhe permitirá receber o selo de Deus, ou melhor, o selo do Deus vivo. Estará participando da progressiva experiência do reavivamento da reforma. Progressiva experiência, Uma experiência que vai aumentando, vai tendo frutos, vai amadurecendo. Achar-se-á entre os seres felizes que serão batizados pelo Espírito Santo e participarão da gloriosa conclusão da obra de Deus na terra. Se, porém, agora vem o se, mas, se, porém, se agarrar ao mundanismo, se desatender o amorável convite ao arrependimento, se não suportar o testemunho direto daqueles que apresentam a mensagem de Laodiceia, não somente em palavras, mas também em sua própria vida transformada, será, desafortunadamente, um daqueles que serão afastados da igreja e, em vez de receber o selo de Deus, aceitará o sinal da besta. Por fim, é triste dizê-lo, sua sorte será com os perdidos, Estará entre os perdidos. Desta maneira, a sacudidura, o selamento, a reforma e a chuva serôdia e a terminação da obra de Deus correm juntos e se desenvolvem simultaneamente. Tudo anda ali juntinho, de mãos dadas. E durante o tempo de angústia? O juízo investigativo terminará com a revisão dos nomes dos livros. Decretar-se-á no céu: continue o injusto fazendo injustiça.
continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. É quando fecha a porta da graça, né? Não tem mais como mudar de lado. Ou você é ovelha ou você é bode, né? Ou você está do lado de Deus ou de Satanás. Apocalipse 22, 11. O tempo de graça terminará e terá início o terrível tempo de angústia. Somente os que tiverem passado pela múltipla experiência mencionada no parágrafo anterior serão vitoriosos durante a difícil hora de angústia de Jacó. A perseguição então terá atingido seu ponto mais alto. A legislação dominical se achará em plena vigência em todo o mundo. Os santos estarão nas celas e nos calabouços, nas montanhas, nas selvas, nos desertos, sofrendo. Serão, entretanto, protegidos contra as 7 últimas pragas e de maneira providencial não receberão dano, graças à intervenção do poder de Deus. A presença de Jesus e de seus santos anjos converterá as celas e os calabouços em que se encontram os santos em mansões de luz e esperança. Olha que lindo, né? As celas, os calabouços, né? As prisões, elas vão ser transformadas, né? Para aqueles que andam com Jesus, elas parecerão mansões. Coisa linda, né? Os filhos de Deus que estiverem fugitivos em lugares inabitados da terra receberão alimento e água, bem como assistência e proteção de Deus mediante a intervenção milagrosa dos anjos. Consegue imaginar isso? E quando os malvados estenderem suas mãos, antecipando o dia em que expirará o decreto de morte, a fim de exterminar do planeta todos os que guardam o sábado e para desbaratar a odiosa minoria, o que Deus vai fazer? Ele vai manifestar o seu poder de maneira extraordinária à meia-noite. Olha o que diz o Grande Conflito, página 634. O sol aparecerá resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se erguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Pouco tempo depois, grandes calamidades naturais constituirão um sinal de que o Filho de Deus aparecerá nas nuvens do céu. Os maus serão destruídos e a pequena nuvem aumentará mais e mais em tamanho, até que se dê a majestosa aparição de Cristo, rodeado por seus santos anjos. Fantástico, né? Vamos aqui refletir em algumas perguntas oportunas para nós. Vamos lá. As últimas cenas do tempo do fim estão às portas, estão próximas de acontecer. Estiver um mundo de pecado, logo será sacudido pelos terríveis acontecimentos preditos na profecia bíblica e ampliados no espírito de profecia. A Igreja de Deus será também profundamente afetada pelas dramáticas experiências dos últimos dias. Estamos nós, como igreja, individualmente, plenamente preparados para enfrentar esses acontecimentos cruciais? Você está preparado? Cada um de nós faria muito bem em fazer a si mesmo as seguintes perguntas. Vamos refletir nelas? Eu desfruto de uma experiência cristã significativa e profunda, ou se trata de uma experiência superficial e formal? Faz essa pergunta, reflete nela. Se você não está prestando atenção, preste atenção aqui agora. Você desfruta de uma experiência cristã significativa e profunda, ou a sua experiência cristã tem sido superficial e apenas formal? Vamos lá. Por meio de uma entrega total e diária de meu coração a Deus e com base numa dependência contínua de Cristo, momento a momento, estou permitindo que o Espírito Santo modele minha vida de maneira que os acontecimentos vindouros não me submerjam nas águas da apostasia e do desespero e da derrota? Perguntas aqui fundamentais. Vamos lá, as perguntas continuam. Estou participando do bendito processo de selamento do povo de Deus? Estão sendo escritos
nas tábuas de carne do meu coração, pelo Espírito Santo, o caráter perfeito de Cristo e os elevados princípios de sua lei? Ou algum pecado, alguma fraqueza favorita bloqueia o caminho para a obra da graça de Deus? Estou me protegendo com a poderosa armadura de Deus, de modo que esteja plenamente preparado para passar pelo tremendo tempo de peneiramento? Posso eu resistir à prova de tal sorte que nada nem ninguém me separe do amor de Deus e de uma completa identificação com a verdade, com a Igreja do Senhor, num tempo em que a traição, a apostasia e a perseguição estarão na ordem do dia? E por fim, estou recebendo diariamente a chuva temporã do Espírito Santo e assim alistando-me para os poderosos aguaceiros da chuva serôdia, né? Estou recebendo ali a chuva temporã, a que prepara para a pregação do Evangelho. Estou na lista, né? Estou ali colocando meu nome na lista quando realmente vai vir a chuva forte, né? A descida do Espírito Santo através da chuva serôdia. Estou eu suficientemente ativo, testificando de Cristo, de modo que Deus me possa usar em breve, durante as maravilhosas manifestações dos milagres pentecostais dos dias finais e na iluminação da terra inteira, com a última e gloriosa mensagem de admoestação ou advertência. Quando fala milagres pentecostais, é como os milagres que aconteceram no Pentecostes, né? Perguntas importantes, né? Por isso que eu fiz pausadamente para a gente poder refletir. Queridos, que Deus te abençoe, continue nessa jornada de leitura desse maravilhoso livro. Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito no nosso crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.